Oi, fala aí, galera. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, dependendo da hora que você esteja vendo esse vídeo aí. Muito contente de estar aqui de novo com vocês. Estamos aí agora no módulo 17, galera. Módulo só de exercícios de funções afim. Beleza? Vamos que vamos então. Deixa eu ver aqui qual é a página para vocês. Página 407, show? Página 407 no módulo 17 aí de Mate 1. Vamos que vamos. Vou botar aqui o enunciado, compartilhando, depois aí a gente vai para o quadro fazer cada uma das questões, beleza? Questão um diz o seguinte, ó, a função dos reais para os reais, né? A gente já viu bastante isso, sabe que a gente não utiliza isso na questão, mas é uma definição importante que ele tem que dar. A gente sabe que quando a gente substitui x por um número real, a resposta f de x me dá um número real. O domínio é real, a imagem é real, tá? Com f de x, deu a lei de formação para a gente, né? F de x é menos 4x mais 3. Ele quer o valor numérico de f de 1, f de 2, f de 1 mais f de 2 mais f de 3 sobre 3, tranquilão. Então vamos para o quadro para saber como é que a gente faz essa questão. Vamos lá. Então, bora lá, galera. Temos aqui a questão um, né? Como a gente viu lá, a gente tem uma função dos reais para os reais, quer dizer, o domínio é um número real e a imagem também é um número real. Se eu substituo x por um número real, me dá como imagem um valor f de x, que também é um número real. Tem aqui a nossa função, né? F de x igual a menos 4x mais 3. Beleza? E ele pede quanto que vale essa expressão aqui, né, para a gente fazer. F de 1 mais F de 2 mais F de 3 sobre 3. O que eu aconselho para vocês quando a gente tem que fazer várias contas numa conta só? Igual o Jack, né? O que o Jack fala? Por partes. Tá? A gente vai fazer por partes daqui. Primeiro vamos calcular o F de 1, depois calcular o F de 2, depois o F de 3 e a gente junta tudo. Tranquilo? Então vamos lá. Paulo, fala comigo. Quem é o F de 1? Bom, a gente sabe quem é o F de x, correto? Quer saber o F de 1. O x virou 1. Então tudo que é x vai virar 1. Então esse x daqui também vai ter que ser 1 no F de 1. Então quem é o F de 1? Olha só, o F de 1 é igual. Que é menos 4x, o x não virou 1, então vai ficar menos 4 vezes 1 mais 3. Beleza, e agora, Paulo? Agora vamos fazer nossa continha, tranquilona. Né? Ó, menos 4 vezes 1 dá menos 4. Então vai ficar f de 1 é igual a menos 4 mais 3. E quanto que é menos 4 mais 3? Sei lá não, devo 4. Paguei 3, estou devendo 1. Então quer dizer que f de 1, só isso? Só. F de 1 é menos 1. F de 1 é igual a menos 1. Beleza, acabou? Não, vamos calcular cada um desses. Agora falta o F de 2. Quem é o F de 2? O F de 2 é igual a, vamos substituir por 2 lá, ó, menos 4 vezes 2 mais 3. E aí, vamos fazer nossa continha. Menos 4 vezes 2 menos 8. 8. 8. 8. Então, F de 2 é igual a menos 8 mais 3. Menos 8 mais 3, devo 8. Paguei 3, estou devendo 5. Né? Então, menos 8 mais 3, F de 2 é menos 5. Maneiro. E agora? Agora vamos calcular o F de 3 aqui. F de 3 seria igual a menos 4, substitui x por 3, vezes 3, mais 3. Beleza. Menos 4 vezes 3 mais 3. Menos 4 vezes 3, menos 12. Então ficou f de 3 é igual a menos 12 mais 3. Devo 12. Consegui pagar 3, mas ainda estou devendo quanto? Estou devendo 9. Estou devendo 9. Então, se eu estou devendo 9, vamos lá. Quer dizer, então, que f de 3 é igual a menos 9. Repara o seguinte aqui nessa função.
Repara que o y é negativo. Quanto maior o x, menor o f de x. Quer dizer, a reta é decrescente, né? Conforme o x vai andando, o f de x vai diminuindo, né? Interessante isso, né? Beleza. O que a gente vai fazer agora? Vamos jogar aqui a nossa função aqui, na nossa equação de funções, tá? O f de 1, olha só. Vou até jogar aqui para baixo, ó. Já substituindo, ó. Veio para cá. O f de 1, quem é f de 1? Menos 1. Então vai ficar menos 1. Beleza. Mais o f de 2, que no caso é menos 5. Mais o f de 3, que no caso é menos 9. Geralzão sobre 3. Geralzão sobre 3. Galera, olha só. Devo 1. Depois estou devendo mais 5. Só pegando fiado, ó. Peguei 1 emprestado, depois peguei 5 emprestado, depois peguei 9 emprestado. Tô devendo quanto no total? Né? Tô devendo 15 no total, né? Vamos lá. Sobre 3. Então ficou isso daqui. Ficou menos 15. Menos 15. Sobre 3. Menos 15 dividido por 3 dá 15 dividido por 3 dá 5, com menos na frente. Quer dizer que a nossa resposta, answer, sei lá, dá 5, com menos na frente, né? Menos 5. Que lindo. Se ligou? Só substituir o x pelo que está dentro do parênteses, que dá bom. Show? Não é múltipla escolha, é isso mesmo. Valeu? Menos 5. Vou deixar aqui uns 2 segundos para você tirar o seu print ou dar sua copiância. Em 2 segundos, Paulo? Você dá um pause na hora, né? Tá no computador, no celular, você pode pausar. Não vou esperar esse tempo todo, né? Você acabar de copiar aí para mim. E aí, depois você dá o play de novo e continua. Então, beleza. Nossa resposta é menos 5. Então, bora aqui, galera, para a questão 2. Questão 2 está escrito assim, ó. No plano cartesiano, marque os pontos. Ele deu 3 pontos para a gente com as suas devidas coordenadas, né? Então, a gente vai botar no plano cartesiano com esses pontos. Ele pergunta se esses 3 pontos pertencem ao gráfico de uma função afim, tá? Então, a gente vai botar esses 3 pontos no gráfico, ali no plano cartesiano. Se esses 3 pontos representarem assim, juntos uma reta entre eles, né, se eles forem colineares, digamos assim, né, ele pertence aí ao gráfico de uma função afim. Né? A gente vai justificar por que isso acontece. Então, vamos lá para o quadro que a gente vai ver certinho tudo isso. Valeu? Beleza, então vamos aí, questão 2. Tá? Questão 2, de novo, ele dá esses 3 pontos para a gente, ponto A, ponto B e ponto C, com as suas devidas coordenadas, né? Valor de x e valor de y para cada um desses pontos. Ele pede para a gente construir o gráfico, né? Contando esses 3 pontos. E depois pergunta se ele realmente é uma função afim, para a gente justificar se é ou não é. Beleza, então primeiro vamos jogar esses 3 pontos aqui no plano ordenado aqui. X e Y, e aí depois a gente verifica se é ou não é pelo gráfico, tá bom? Então, primeiro, ponto 1 e 1, que é o ponto A. Ponto 1, 1, quer dizer, quando x vale 1, o da esquerda é o x, o da direita é o y, né? Quando x vale 1, tá aqui, ó. Temos aqui, quando x vale 1, tá? Y também vale 1, então vamos lá, ó. Y também vale 1. Show? Se eu junto esses 2 pontos, né? Deixa eu fazer de outra cor aqui para não danificar muito. Ó, se eu junto esses 2 pontinhos aqui, para lá, igual batalha naval, tá, gente? Já brincaram de batalha naval? Se junta uma coordenada com a outra? Não é? Lembrou? Ó, tem aqui, ó, a junção do ponto
quando x vale 1 e y também vale 1, a gente tem aqui, ó, o ponto A. Beleza? Tem o ponto A aqui. Show, Paulo. E o ponto B? O ponto B, ó, o x vale 2. X vale 2, vamos ver. X vale 2 aqui, ó. X vale 2 aqui. O da esquerda é o x, da direita é o y. Aqui, ó, x vale 2. E o y vale 3. Onde que o y vale 3? O y vale 3, né? Aqui, ó. Botei um gráfico grandão, né? Aqui o y vale 2. Aqui o y vale 3. Tá bom. Vamos lá. Juntando. Aqui, ó. Y vale 3. Juntando esses dois carinhas, x com y, a gente tem aqui temos aqui, juntando 2 e 3, o ponto B, correto? O ponto B. Show! E aí? Agora vamos fazer aqui o ponto C, que é o menos 1, menos 1. Quando x vale menos 1, tá aqui. X vale menos 1. E quando y vale menos 1? Tá aqui. Quando y vale menos 1. Vou juntar esses dois carinhas aqui, ó. Vou botar pra cima só pra não pegar aqui. Tá? Menos 1. E aqui, ó, menos 1. Se eu junto esses dois carinhas, menos 1 do x com menos 1 do y, a gente tem aqui o ponto C. Ponto C. Tá aqui o ponto C. Aí ele pede o seguinte, galera. Ele fala, junte os gráficos aí, né? Ó, vamos ler de novo o enunciado. No plano cartesiano, marque os pontos, né? E pergunta se eles pertencem ao mesmo gráfico de função afim. Primeiro, marcamos os pontos. Será que ele pertence ao mesmo gráfico de função afim? Se eu ligo, galera, se eu ligo aqui, esses 3 pontos, eles pertencem à mesma reta, ó. Como eu fiz certinho aqui usando a régua, dá pra ver, ó, aqui daqui pra cá tem uma inclinação e daqui pra cá, ó, é maior a angulação, né? A inclinação é maior ainda, né? Então quer dizer, ó, que eles não pertencem. Por quê? Porque eles não são colineares. E outro, ó, esse ângulo daqui, esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar aqui de ângulo alfa, esse ângulo alfa daqui, ele é diferente desse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar aqui de ângulo beta. Tá bom? Se ele é diferente, quer dizer, eles não pertencem à mesma reta, né? Então, não são colineares. Então, se não pertencem à mesma reta, não pertencem à mesma função afim. Isso quer dizer que aqui a gente tem uma função e aqui a gente tem outra função. Beleza? São duas funções com o mesmo ponto em comum aqui, tá? Então, o que a gente pode escrever aqui? Não, vírgula, pois os 3 pontos não são colineares. O que significa colinear, professor? Colineares. Co significa mesma, né? E linear significa linha, reta, né? Então, se eles não são colineares, significa que eles não pertencem à mesma reta. Se não pertencem à mesma reta, não fazem parte de uma mesma função afim. Já é? Então, está respondida aí a questão de número 2. Fizemos o gráfico, marcamos os pontos
E respondemos não, pois os 3 pontos não são colineares. Tira o seu print e copiância. Beleza, galera, vamos para a questão 3. Questão 3 é igualzinha à questão 2, ó. Ele vai dar 3 pontos para a gente, os pontos A, B e C, com suas devidas coordenadas, e ele quer saber de novo se esse gráfico se é um gráfico de uma função linear, tá? Uma função linear é aquela função em que passa pela origem, tá? A gente vai pedir para justificar essa resposta. Beleza? Vamos lá para o quadro que a gente vai falar sobre isso. Questão 3, galera, então como é que a gente viu, é igual questão 2. Deu aí 3 pontos para a gente. Ele vai perguntar se esses 3 pontos pertencem aí à mesma função afim. Né? Mesma coisa que a gente fez na questão 2, vai fazer na questão 3. Tá? Nada de diferente. Vou marcar os 3 pontos do gráfico e observar pelo gráfico ali. Tá? Se for preciso, a gente prova. Ou não, se faz ou não faz parte. Lá na questão 2, nem precisou a gente provar, porque de cara, assim, olhando pelo gráfico, já dava para ver que não fazia, tá? Mas olha só, temos aqui o ponto A, que ele é o ponto 2 e 1, quer dizer, o x do A vale 2. Vou marcar aqui. O x vale 2. Tá aqui, x vale 2. Né? E o y vale 1. Se eu junto esses dois carinhas, né? 2, e aqui vale 1. Se eu junto esses dois carinhas, o que vai acontecer aqui? Eles vão se encontrar em um ponto que é o ponto A. Vamos juntar eles então. Deixar essa galera junta, né? Tá com saudade. Vamos deixar eles juntos. Tá aqui. Ó, ponto A, que é o ponto 2 e 1. X vale 2. E o Y vale 1. Paulo, o ponto B é 4 e 2. Então, x vale 4. Isso. X vale 4. Cadê o 4? Tá aqui, ó. X vale 4. Tá aqui 4. E o Y vale 2. Cadê o 2? 2. Tá aqui. 2 play. Vale 2. Se a gente junta esses dois carinhas... Vamos lá, juntando esses dois carinhas. Um para cá e o outro para cá. Juntei esses dois carinhas, surgiu aqui, ó, o ponto B. B de bola, tá lá. E o ponto C, para variar, tem um ponto C aí, ó, menos 2 e menos 1. O menos 2 está aqui para a esquerda no X, né? Menos 2 está aqui. E o menos 1 está aqui para baixo, no Y. Menos 2 e menos 1. Então aqui está o menos 2. E aqui, ó, está o menos 1. Eu vou juntar esses dois caras e vai surgir ali o ponto C. Vou apagar esse menos 1, botei ele um pouquinho mais para baixo, calma aí. Galera, eu sou virginiano, tenho toque, tem que estar tudo muito retinho assim. Então aqui vai surgir o ponto C. E aqui é o menos 1. Se eu junto esses caras, olha aqui, vou até botar a régua para a gente perceber. Para a gente ver se pertence à mesma reta. Se passa do C para o A para o B. Olha aqui, ó. Eu consigo com uma reta só ligar os 3 pontos. O que isso quer dizer? Que esses 3 pontos são colineares. Se eles são colineares, eles pertencem à mesma reta. Quer dizer que eles fazem parte da mesma função afim. Né? Mas, Paulo, você pode ter absoluta certeza disso? Olha, pelo gráfico, como está certinho com a régua, a gente pode observar isso. Mas a gente pode provar isso da seguinte forma, olha só. Aqui, se eu continuo ligando para lá, lembra que na questão passada eu botei uns ângulos aqui, eu falei esses ângulos
tem que ser iguais, essa angulação tem que ser igual. Por enquanto, a gente não vai falar muito disso. Quando você for aprender geometria analítica, a gente vai tirar onda fazendo essas contas aqui, tá? Mas eu vou te explicar mais ou menos como é que a gente prova aqui, ó. Vou jogar aqui, ó, de novo, o ângulo alfa e aqui, ó, o ângulo beta, igual na questão anterior. Como é que eu sei se alfa é igual a beta? Se alfa for igual a beta, sim, eles fazem parte da mesma da mesma reta, né? A angulação é a mesma, o coeficiente angular é o mesmo, né? E o linear também. Olha só, preste atenção. Tá vendo aqui, ó, aqui, nessa parte de baixo, um triângulo retângulo? E esse ângulo alfa aqui, a gente sabe quanto equivale os dois catetos desse triângulo retângulo, né? Olha o triângulo retângulo aqui, eu vou botar o ângulo retinho aqui pra gente ver. Se eu sei quanto é que vale esse cateto aqui, que vale, tem uma distância, ó, de 1 unidade, e aqui, ó, tem uma distância esse outro cateto de 2 unidades. Né? Então, tangente de alfa, deixa eu botar aqui pro lado, ó. Tangente de alfa tem que ser igual a tangente de beta, tá bom? Então, quem é tangente de alfa? É o cateto oposto. Cateto oposto é esse cateto aqui, ó. Tá olhando para ele. Tem 1 unidade, então é 1 sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? É esse cateto aqui de baixo. Tem 2 unidades, ó. 2. Tá? Ah, Paulo, na menos 1, eu estou falando de distância, tá? De comprimento. Então, a gente só leva o módulo desse valor. Valor positivo. Então, a tangente desse ângulo é 1 sobre 2. Quer dizer, a tangente desse ângulo aqui também tem que ser 1 sobre 2 para esses dois ângulos serem iguais e pertencerem à mesma reta. Vamos ver, quem é a tangente de beta? Tangente de beta seria igual ao cateto oposto. Olha o ângulo reto aqui, ó. Tô vendo esse triângulo retângulo aqui também, ó. Tá? Quanto é esse tamanho aqui, ó? Esse tamanho aqui, ó, é a distância entre 2 e 1. É 1, né? Então, tangente de beta também é 1 sobre esse comprimento aqui, ó, que é 4 menos 2, ó. Tudo que é 4 menos esse pedacinho que é 2, que é 2. Né? Então, quer dizer que tangente de alfa é igual a tangente de beta. Né? Se tangente de alfa é igual a tangente de beta, sim, esses três pontos pertencem à mesma função. Né? A gente pode escrever sim, igual a do anterior, tá? Sim, vírgula, pois, os três pontos são colineares. Tá? A gente conseguiu provar aí que os pontos são colineares a partir da tangente. Na questão anterior, se a gente faz a mesma coisa, a tangente de alfa dá diferente da tangente de beta, tá bom? Mas pelo próprio gráfico a gente já consegue reparar que não era na anterior, né? Nessa daí é. Show? Tamo juntão, copia aí e tira o seu print. Friends, questão 4, ó, nem tem enunciado, só tem A e B. Então, na letra A, ele pede para a gente desenhar o gráfico dessa função, f de x igual a menos 4x mais 8. Né? Pergunta, qual é o ponto que corta o eixo horizontal, o eixo das abscissas, o eixo x, né? Lembra? Falar x com a língua presa, a gente já sabe que é abscissa, né? A gente sabe que é x, no caso, né? Falar abscissa com a língua presa, a gente sabe que é x. O eixo vertical, que é o eixo das ordenadas, o eixo y, né? A gente falou bastante sobre isso no módulo passado, né? Qual é o ponto que toca o eixo x, qual é o ponto que toca o eixo y, né? Qual é a inclinação, que é o que pega na letra B. Ó. Faça o mesmo exercício para g de x, que é fazer o gráfico, né? Vamos fazer o gráfico. E em relação à inclinação, né, do gráfico, o que a gente percebeu? Então, vamos falar sobre a inclinação desses gráficos, do f de x e do g de x também. Beleza? Vamos lá para o quadro que a gente vai ver melhor como é que isso acontece. Questão número 4 para a gente aí, né? Como a gente viu, a gente tem aí f de x igual a menos 4x mais 8 na letra A. Ele pede aqui na letra A para a gente fazer o gráfico, né, de f de x. E para determinar aí, nesse gráfico, né, qual é o ponto que toca o eixo x e qual é o ponto que toca o eixo y dessa função. Beleza?
E na letra B ele também pede para fazer o gráfico de g de x. Então eu vou fazer já os dois gráficos de uma vez, depois a gente responde, né? Porque na letra B ele também pede em relação à inclinação. O que a gente percebe da inclinação aí desses gráficos? Já é? Então vamos fazer aqui o gráfico. Como é que eu Paulo, faço o gráfico de uma função afim, tá? Tem vários jeitos, porque o gráfico de uma função afim é uma reta, né? E para a gente construir uma reta, a gente precisa de quantos pontos? 2 pontos. Então a gente pode pegar qualquer 2 pontos aí da função e ligar esses 2 pontos que a gente tem o gráfico dela, tá? Mas tem 2 pontos que são especiais, que são mais fáceis da gente achar. Que pontos são esses? É o ponto em que toca o eixo x e o ponto que toca o eixo y. Por sinal, é o que ele pede aqui na letra A, né? Então, tranquilão, tranquilão. Né? Na aula anterior, a gente falou bastante disso, né? Falou aí como é que a gente faz o gráfico, como é que a gente determina aí o gráfico a partir da lei de formação, né? E aí eu falei, olha, se você souber a lei de formação, você olhou para ela, viu o termo independente, que no caso é o b, né? A gente vai lembrar que uma função afim é do tipo f de x igual a x mais b, o termo independente olhou para ele, ele é o ponto que toca o eixo y. Tá? Não tem o que errar. Olhou para ele, quer dizer, aqui é 8, quer dizer que a função vai tocar o eixo y no ponto 8. Beleza? Aqui também é 8, quer dizer que a função toca o eixo y no ponto 8. Como é que a gente prova isso? Bom, o ponto em que a função toca o eixo x, primeiro, o eixo x. Qual é o ponto que a função toca o eixo x? Vai estar tocando aqui, ó. Se toca aqui, quanto é que vale y quando toca no eixo x? Ó, leva lá para y. Vale 0. Quer dizer, quando toca no eixo x, a função toca o eixo x, quer dizer que ela toca o eixo y no ponto 0. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o eixo y, né? Y, a gente pode chamar também de f de x. E esse f de x vai valer quanto? 0. Tá? Então vai ficar o seguinte, ó. Vou pegar essa função, menos 4 x mais 8, igualar a quanto? A 0. Esse menos 4x vai para lá, mais 4x. Então vai ficar 4x é igual a 8. Esse 4 que está multiplicando vai para lá dividindo. Quer dizer que x é igual a 8 sobre 4. Logo, x é igual a 2. O que isso quer dizer? Que ela vai tocar no eixo x no ponto 2. É só você pegar a função igual a 0. Isso se chama raiz ou zero da função. Lembra disso? Então, eu vou botar aqui pra gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou botar aqui. Por exemplo, o 2, quando o x vale 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vou botar aqui. Acho que tá bom. E se botar menos, vai ficar muito. Não, vou botar menos. Olha só, vou botar aqui. Ficar melhor. Ó, vou botar 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aqui é o ponto 2. Quando o x vale 2. Então, esse daqui, ó, é o ponto em que a função f de x vai tocar o eixo x. Beleza? Quando y é igual a 0, né? E x vale 2. Paulo, então já pode responder? Ele pode, ó. Quer dizer, qual é o ponto em que a função está com o eixo x? Vai tocar, a gente está falando de f de x, tá? Vai tocar no ponto 2, 0. Tá? Quando x vale 0 e quando y ou f de x vale... Desculpa, quando x vale 2 e y ou f de x vale 0. Show? Então aqui é o ponto 2. E mais uma vez, qual é o ponto em que a função toca o eixo y? É só você substituir x por 0, tá? Porque quando toca o eixo y, ó, tocou aqui. Quanto é que vale x? Leva para x. Vale 0. Então, quando eu substituo x por 0, olha só, menos 4 vezes 0, zerou, morreu esse cara daqui, ó, só sobrou o termo independente. Então, é só olhar para o termo independente, beleza? Então, olha só, vai tocar no eixo y no ponto 8, tá? Então, quer dizer, vou marcar aqui o ponto 8 pra gente. Vamos lá. Mais ou menos aqui, tá? Aqui é o ponto 8. Então, aqui que vai tocar o eixo y.
Só substituir x por zero que a gente sabe o ponto que toca o eixo y. Então, no caso, só olhar para o termo independente. Então, qual é o ponto em que a função f de x toca o eixo y? É no ponto quando x vale zero e y vale o termo independente, o b, o coeficiente linear, né, que é o 8. A gente falou bastante disso na aula passada, né? Eu fiz um slide aí, mostrei para vocês, mostrei até no GeoGebra, não sei se vocês lembram, quem assistiu. Então, o que eu vou fazer para achar essa função, o gráfico dessa função, é ligar esses dois pontos. Se a gente liga aqui, ó, o ponto quando 8 e quando y vale 8 aqui, x vale 0, quando x vale 2 e y vale 0, ih, fiz malzão, calma aí. Deixa eu ligar de novo. Eu estraguei o desenho, um vacilo, calma aí. Marca um 10 aqui que vai dar bom. Ó. Esse gráfico daqui é o gráfico da função f de x. Mas, de novo, você poderia ter pegado qualquer dois pontos dessa função. Tá? Quando x vale 1, quanto é que vale? Ó, se substituir por 1, vai ficar 1, né? Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 mais 8, 4. Né? Então, quer dizer, quando x vale 1, y vale 4. De ter pegado dois pontos quaisquer, tá? Eu peguei o ponto que toca o eixo x e o ponto que toca o eixo y. Para fazer g de x, é a mesma coisa, tá? A mesma coisa eu faço g de x. Só pegar dois pontos quaisquer, beleza? Se eu pego dois pontos quaisquer em g de x, eu acho aí o ponto em que a função toca o eixo y. O eixo y e o ponto que a função toca o eixo x. Show? Então vamos lá. Para achar g de x, tem o g de x aqui. 4x mais 8. Né? Vou fazer a mesma coisa que eu estava fazendo aqui. Ó. 4x mais 8 é igual a 0. Esse mais 8 vai para lá, menos 8. Então 4x é igual a menos 8. 4 está multiplicando, foi para lá dividindo. X é igual a menos 8 sobre 4. Quer dizer que x é igual a menos 2. Tem aqui o ponto em que a função toca o eixo. O ponto em que a função toca o eixo x, tá? Quando x vale menos 2. Então vamos lá, vamos marcar aqui, ó. Essa daqui, de novo. Isso daqui é f de x. Perceba que, daqui a pouco a gente fala da inclinação. Mas perceba que f de x e g de x é bem parecido uma com a outra, né? Só vai mudar uma coisinha aí que não sei se você reparou. Mas já vou falar sobre isso. Então quer dizer que no ponto menos 2, quando x vale menos 2, é onde a função g de x está tocando aí no eixo x. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estou botando em outra cor só para a gente visualizar aqui, tá? Então aqui, ó, é o ponto menos 2. O ponto menos 2. Beleza. E qual é o valor? Aonde que a função toca o eixo y? Galera, o ponto em que a função vai tocar o eixo y é o termo independente, igual a gente falou, tá? Que é o 8. Já está até aqui marcado pra gente. Então, ó, só ligar aqui, ó. Vou ligar esses dois pontinhos aqui, que a gente tem aqui a nossa g de x. G de x está aqui. Beleza? G de x está em laranja e f de x está em vermelho. Repare que elas são bem parecidas, né? Elas são bem parecidas. E o que a gente pode falar delas aqui? Olha só. O que mudou de f de x para g de x foi o sinal de quem está multiplicando x, o sinal do coeficiente angular, o sinal de A. Né? Quando o A, o coeficiente angular, é positivo, a reta é crescente. A gente falou bastante disso na aula passada. Quando o A é negativo, a reta é decrescente. Observa que o g de x é crescente. Por que crescente, Paulo? Porque está subindo o morrão da esquerda para a direita. Se sobe o morrão da esquerda para a direita, que é o ponto 8. Se sobe o morrão da esquerda para a direita, ó, é crescente. Então quer dizer, ó, o A é positivo. Então a inclinação de g de x é positiva. Tá? Se a gente fosse fazer aquela questão do ângulo aqui, de saber quanto é que vale esse ângulo, a gente vê que a tangente é positiva. Tá? Então aqui a inclinação é positiva.
e a reta é crescente. Reta é crescente. Beleza. E a f de x? A f de x, ó, tô descendo o morrão da esquerda para a direita, né? Então ela é decrescente, a inclinação é negativa, né? A inclinação é negativa e a reta é decrescente. Beleza? Comentamos aí tudo que ele pediu, tá? Mas aqui no caso a gente falou das três coisas importantes de uma função afim. Primeiro, o coeficiente angular. Quem é o coeficiente angular? É o a, quem está multiplicando o x. Tá? Esse a, se ele é positivo, esse número que está multiplicando x, se ele é positivo, reta crescente, inclinação positiva. Tá? Se o a é negativo, decrescente, inclinação negativa. Segunda coisa mais importante da função afim, coeficiente linear, o b. O b ele é o ponto em que a reta toca o eixo y. Tá? Então, só você olhar aqui para o b, você já vai saber aonde que essa reta vai tocar o eixo y. Tá? Por quê? Porque o x vale zero. Se você substituir por zero, ó, menos 4 vezes zero mais 8 é o próprio 8, que isso aqui, ó, morreu, porque vale zero. Tá? Sempre vai dar o termo independente. O ponto em que a função toca o eixo y é sempre o termo independente. Isso vale para as outras funções que a gente vai aprender lá na frente. Tá? Então, beleza. E a terceira coisa mais importante é o zero da função, ou então chamado de raiz da função, que é o ponto em que a função toca o eixo x. Tá? E como é que eu sei? Ela pega a função igual a zero, porque o y vale zero. Tá? Quando isso acontece, o f de x vale zero. Então, só pegar a função igual a zero, resolve essa equaçãozinha do primeiro grau, que você vai saber aonde que a função toca o eixo x. Beleza? Você repara que essas duas funções são simétricas uma da outra, né? Como se fosse isso. O que aconteceu aqui é que uma crescente, a outra é decrescente por causa desse sinalzinho que ficou na frente do 4. Show? Tira o seu print, copiância, tamo junto, vamos para a próxima. Questão 5. Para fechar, rapaziada, tamo junto aqui na questão 5. Vamos gabaritar aqui. De novo, ó, para a gente desenhar o gráfico dessa função. Ó, a função f de x é igual a 1/4 vezes x menos 3. Tá? Vou fazer aqui, então, no quadro o gráfico dessa função. Depois vamos discutir o seguinte, ó. Por que que isso daqui, ó, a distância 1, que é f de 2 menos f de 1, a distância 2, que é f de 3 menos f de 2, alguma coisa acontece quando a gente calcula isso daqui. A gente vai ver o que acontece de curioso, né? A gente vai ver o que vai acontecer e por que isso acontece, vamos explicar também. Beleza? Por que uma distância f de 2 menos f de 1, a gente vai ver que vai ser uma coisa parecida aqui com f de 3 menos f de 2, por que isso vai acontecer? Tá? Vamos fazer o gráfico, vamos discutir isso daqui. Vamos para o quadro, então, que a gente vai fazer isso. Galera, então vamos lá para a questão de número 5, a última dos conceituais aí, né? Desse módulo 17. Ele deu para a gente aí essa função f de x e ele falou algumas coisas aqui para a gente. Primeiro, ele pede para a gente esboçar o gráfico, construir o gráfico, fazer o gráfico, tudo a mesma coisa, tá? Então vamos fazer o gráfico dessa função aqui, beleza? E aí ele pediu para a gente comentar algumas coisas em relação às distâncias, de f1 menos f2, f3 menos f2. Depois a gente comenta algo em relação a isso daqui que ele falou também na questão. Já é? Então, olha só. Primeiramente, como é que a gente constrói o gráfico dessa função? Galera, primeira coisa, olha para o b. Quem é o b? Menos 3. Já sei que essa função toca no eixo y no ponto menos 3. Então, quer dizer, esse ponto aqui, ó, que eu vou jogar aqui pra gente, botar para cá, ó, ponto menos 3, é onde a reta vai passar aqui no eixo y. Como é que é positivo, né? O a é positivo, quer dizer que ela vai ser crescente aqui, ó, passando por esse ponto menos 3. Beleza? Ah, Paulo, e como é que eu sei qual é o outro ponto? O outro ponto é o ponto em que a reta vai tocar o eixo x. Como é que eu sei o ponto que a reta toca o eixo x? É o zero da função ou a raiz da função.
né? Como é que eu descubro isso? Eu pego isso daqui, igual a zero, né? E depois a gente resolve essa equação do primeiro grau que vai virar aí, ó. Olha só, eu tenho aqui, ó, vou igualar a zero. Então eu tenho 1/4 sobre 1/4 vezes x, 1/4 vezes x, né? Menos 3 e vou igualar a zero, igual a zero. Beleza, e agora? Vou passar esse menos 3 para lá, então, e multiplicar aqui, né? Vai ficar x sobre 4, x sobre 4 é igual a 3. Beleza, esse 4 que está dividindo vai para lá, multiplicando. Então vai fazer o quê? 3 vezes 4 dá 12. Quer dizer que quando o f de x, o y, é zero, o x vale 12. Quer dizer que vai tocar o eixo x no ponto x igual a 12. Então quer dizer que aqui no ponto 12, mais ou menos aqui, ó, no ponto 12, é onde está tocando o eixo x. Se eu ligo esses dois pontos, tá? Se eu ligo esses dois pontos, a gente tem aí o zero da função, desculpa, o gráfico da função. Tá? Então eu vou ligar aqui, ó, do 12, deixa eu apagar o menos 3, depois eu coloco ele um pouquinho do lado. Do 12 para o menos 3. Vamos ligar esses dois pontinhos aqui, ó. E a gente tem aqui o gráfico. Tá? Eles vêm lá do menos infinito e vai até o mais infinito. Tanto no domínio quanto na imagem. Tá? Então, beleza. Aqui tem o gráfico da função. A função f de x, eu pintei ela aí de verde, tá? Menos 3 está aqui. Então, essa aqui é a função f de x. Tá aqui a função f de x, é essa função em verde, crescente, tá? Tá crescente porque o a é positivo. Toca o eixo y, ponto menos 3, porque o b vale menos 3. E quer dizer, toca aqui no eixo x, no ponto 12, porque é o zero da função, a raiz da função. Pega a função igual a zero, resolve essa equação no primeiro grau. Beleza? Show! Então, beleza. Vamos fazer aqui essa outra coisa que ele pediu, que foi comentar sobre essas distâncias D1, D2 e D3. Sendo que D1 é a distância de F2, né, menos F de 1. Lembrando que F de 2 é quando x vale 2, né, quanto que está dando y. E F de 1, né? A gente sabe aqui, eu posso comentar com vocês mais ou menos, que se é uma reta, essas distâncias de uma unidade, aqui de um para o outro, é sempre a mesma, né? Esse coeficiente angular tem que ser o mesmo, né, entre essas distâncias. Então, olha só. F de 2. O que é F de 2? Eu vou pegar o x e substituir por 2. Então, aqui vai ficar 2 sobre 4. Vai, ó, aqui nessa função. Vamos lá, já estamos na questão 5, vocês já sabem fazer isso aqui. Ó. Vou substituir por 2. Vai ficar 2 quartos. Você pode jogar um meio aqui, mas tanto faz. Menos 3. Né? Esse daqui é o F de 2. Beleza? Vou jogar aqui entre parênteses. Porque essa daqui menos a função f de 1. Quem é a função f de 1? É substituir x por 1. No caso vai ficar 1 quarto meio, porque ali o x vai sendo 1. Continua sendo 1 quarto. Então vai ficar 1 quarto menos 3. Galera, olha só. 1 quarto menos 3. Quanto que é 2 quartos menos 3? Preste atenção. Multiplica aqui, ó. 4 vezes 3 dá 12, correto? 12 menos 2, no caso. 12 menos 2 dá 10, né? 10 dividido 10 sobre 4, né? Então, só que como é negativo, vai ficar menos 10 sobre 4. Então, aqui, ó. Menos 10 sobre 4. Menos 10 sobre 4, eu posso jogar menos 5 sobre 2? Dando mesmo. Então, vou deixar menos 10 sobre 4 mesmo, tá? Menos 10 sobre 4. Beleza? Essa continha aqui é MMC, tá? Multiplica, faz a operação e repete o denominador. Menos 10 sobre 4. Menos isso daqui, ó. Mesma coisa, ó. Multiplica. Menos 12 mais 1. Menos 12 mais 1. Menos 10. Não, menos 12 mais 1. Menos 11, né? Então vai ficar menos 11 sobre 4. Menos 11 sobre 4. Mesma coisa de antes, tá? Menos 11 sobre 4. Show! E agora, Paulo? Olha só.
aqui, se eu tiro do parênteses aqui, ó, vai ficar menos com menos, fica mais. Concorda? Então aqui vai ficar menos 10 sobre 4 mais 11 sobre 4. Então, menos 10 sobre 4 mais 11 sobre 4, já está acabando o espacinho aqui para mim, eu já vou botar direto aqui, ó. Ia ficar 11 menos 10, vai ficar 1. E embaixo eu repito, 1 quarto, essa continha que dá 1 quarto. Então quer dizer que deu 1 quarto. Se a gente faz isso daqui, será que dá a mesma coisa? Vamos testar aqui. Ó, f de 3, mesma coisa, 3 sobre 4. Vamos lá. 3 sobre 4 menos 3. 3 quartos menos 3 menos. Aqui é a mesma coisa, só que agora com 2. 2 quartos menos 3. Né? 3 quartos menos 3, que a gente não fez ainda. Ó. Menos 12 mais 3 dá menos 9. Aqui ficou menos 9 quartos. Menos 9 sobre 4. Show? E o outro a gente já até fez, né? Menos, quanto é que é 2 quartos? Quando eu substituo por 2 aqui, ó, deu menos 10 sobre 4, né? Menos 10 quartos. Menos 10 quartos. Observa aqui, ó, menos com menos vai virar mais, 10 menos 1, 9, deu 1 quarto de novo. Será que a outra também dá 1 quarto? Sempre dá, gente. Como tem uma unidade de diferença aí de um para o outro, essa diferença aqui é sempre igual. Porque a gente está falando de uma função afim, é uma reta. Né? Essa distância tem que sempre ser a mesma de uma para outra. Né? Aqui no F, aqui essa distância sempre vai ser a mesma. Quando a gente fez aquela questão que a gente fez o triângulo retângulo, questão 2, não me engano, ou a 3, fez a tangente ali, a gente percebeu que as distâncias ali eram sempre a mesma. Então olha só, aqui ó, f de 4, só substituir por 4, vai ficar 4 sobre 4, tranquilão. 4 sobre 4, 4 quartos, que a gente sabe que é 1, menos 3, menos, aqui, o f de 3. O f de 3 a gente já fez, né? Que é 3 quartos. 3 quartos menos 3. Aqui vai ficar, ó, 1 menos 3 dá menos 2. Então, menos 2. Menos isso daqui. Quanto é que deu isso aqui quando a gente fez? Ó? Menos 9 quartos. Menos 9 quartos. Show. Quer dizer o quê? Quer dizer que ó, vai ficar 9 quartos. 9 quartos menos 2. Então, ó, vou fazer aqui embaixo. Ó, 9 quartos. Ficou positivo. 9 quartos menos 2. Multiplica, ó, vai ficar 8. Né? 9 menos 8, 1. Então, aqui deu 1 quarto também. Tudo 1 quarto. Então, a gente pode falar que isso sempre acontece sim, tá? Isso sempre vai acontecer numa função afim. Essa distância, quando essa diferença, que sempre foi igual, ó, 4 menos 3 dá 1, 3 menos 2 dá 1, 2 menos 1. Se eu fizesse f de 5 menos f de 4, também ia dar 1 quarto. Tá? Se eu fizesse f de 20 menos f de 19, também ia dar 1 quarto. Tá? Isso na função afim sempre acontece. Show? Galera, tamo juntão, tira o seu print, obrigado aí por mais uma aula, módulo 18, tamo junto de novo, daqui a pouco, ó, tamo junto, valeu?